Olá, queridos amigos, queridas amigas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que alegria, que prazer de nós separarmos este momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria. E que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição? E hoje, sábado 29 de novembro de 2025, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 10, que ela tem como título O Verdadeiro Josué. E a lição que inicia-se hoje, que nós estudaremos durante toda essa semana, nos mostra que nós devemos aprender sobre tipologia bíblica, né? Considerando os critérios para nós identificarmos no Antigo Testamento o seu cumprimento no Novo Testamento. E a relevância grande da prática, né, na jornada cristã, principalmente nos dias de hoje, ela é bastante importante. E essa lição de Josué, que inicia-se hoje, e que nós vamos estudar diariamente, ela oferece uma oportunidade de nós conhecermos essa tipologia de Deus que ele usa ali no livro de Josué para levar o povo de Israel até a terra prometida, mas que aponta para uma realidade muito maior, para um futuro onde a verdadeira terra que está à espera de todos nós, se aceitarmos a Jesus como Salvador e Senhor, é a Nova Jerusalém celestial, ou seja, a terra que Jesus foi preparar para mim e para você. E a lição 9 e a lição 10 que inicia-se hoje, ela está baseada nos seguintes livros e capítulos da Bíblia: 1 Coríntios capítulo 10, Romanos capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 10, Hebreus 8 e 9, Mateus capítulo 2, Gálatas capítulo 6, Apocalipse capítulo 7, 2 Coríntios capítulo 6, Apocalipse capítulo 18, João capítulo 1, Mateus capítulo 6, Êxodo capítulo 3, Josué capítulo 1, Números capítulo 13, Josué capítulo 2 e 5, Hebreus capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 4, Efésios capítulo 6, Atos dos Apóstolos capítulo 20, 1 Pedro capítulo 1 e Colossenses capítulo 3. E na abertura da lição 10 de hoje, nós temos essa figura, olha aí, meus amigos, essa figura é um desenho que representa tudo que nós estudaremos durante essa semana, com esse título aqui, O Verdadeiro Josué. E o que nós vemos aqui, que você pode observar aqui, aqui está Deus, né? Juntamente com Josué, que é um guerreiro, realmente que ajudou ao povo de Israel a conquistar a Canaã, as terras de Canaã, daqueles povos pagãos fortíssimos, né? Que ele era um baita de um guerreiro, né? Está aqui, onde o Senhor mostra ao povo de Israel para ele vencer e ter aquelas batalhas ali naquele momento, para lutar contra os cananeus, porém para ver que tudo está em ruínas, né? Pode ver aqui que as batalhas aqui, elas estão em ruínas, né? Que foram vitórias obtidas por Josué e o povo de Israel, conquistadas justamente através do poder de Deus. Por isso que Jesus está ao lado a todo momento nessas batalhas. Porém, a mensagem desse livro de Josué, ela é muito maior do que simplesmente essa conquista de Canaã.
porque eles conquistaram Canaã através do poder de Deus, que Deus realmente ajudou o povo de Israel a vencer ali. Porém, a mensagem é que Deus, através de Josué e de seus livros, ele nos dá que existe à nossa disposição algo muito maior que Deus nos dá para nós, que é nós vencermos e estarmos lá na Canaã celestial, a Nova Jerusalém. E é aqui que é o desejo, por isso que a lição hoje fala de uma tipologia, né? Onde ela fala do Antigo Testamento, mas já apontando para o futuro, para a vitória que todos terão se aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor, de possuírem a Nova Jerusalém que se encontra hoje no céu, em que Jesus foi preparar para mim e para você. E nessa semana nós estudaremos assim o livro de Josué, que ele está ali no Antigo Testamento, e ele tem assim uma tipologia, uma forma específica, né, de interpretação bíblica, em que fatos, pessoas, eventos que ocorreram na época dele, ela tem uma mensagem para o futuro, né, que prefiguram e apresentam a pessoa de Jesus, que ele viria mais tarde, né, que ele está se aproximando hoje no momento da segunda vinda, que ele veio buscar o seu povo e para completar a promessa de levar até a Nova Jerusalém no céu. E o autor da lição dessa semana, pensando nisto, ele colocou o seguinte verso para memorizar. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplos e foram escritos como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. Que está lá em 1 Coríntios 10, 11. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. E o apóstolo Paulo, nesse capítulo versículo, ele nos alerta que a história de Israel, ela está repleta assim, de símbolos e tipos, né, que apontam para as realidades espirituais para hoje e que nos servem como exemplos a fim que nós possamos compreendê-los, né? E o livro de Josué é um deles, né? Que apresenta essas vitórias que eles obtiveram aqui nesse mundo, mas a vitória maior é na Nova Jerusalém, na terra prometida verdadeira. Como, por exemplo, muitas coisas aconteceram no povo de Israel. Por exemplo, lá, aquela coluna de nuvem que protegia o povo, né, para manter uma temperatura adequada para o povo de Israel que caminhava do Egito até lá, a terra prometida, é um dos fatos também. O maná, a água da rocha, todas essas coisas representam a verdade em Cristo, né? Quando Moisés tocou naquela rocha, ali queria dizer que Jesus é a água da vida, né? E em Cristo é ensinado de toda forma assim didática e simboliza, e por isso que nós devemos estar assim atentos e enxergarmos o verdadeiro Josué no Antigo Testamento para nós agregarmos na nossa vida e nós também sermos salvos pelo poder de Deus. E Ele quer nos passar uma mensagem para os nossos dias. E no livro de Josué percebemos claramente que a vida do personagem principal, ou seja, o Josué verdadeiro, ele aponta para uma realidade muito maior que ele mesmo, que foi escrito lá no Antigo Testamento. E esse princípio, essa tipologia bíblica, se repete em todas as escrituras com a terra de Canaã. Um símbolo de nossa esperança, né? Quando você fala Canaã, nós já almejamos estar nas mansões celestiais nessa Nova Jerusalém. Nessa futura terra, nessa eterna terra que nós almejamos, e todo cristão comprometido deve realmente se consagrar e esperar estar que essa nova terra, nova terra de Jerusalém, que todos possam estar. E por isso que a Canaã terrena aqui, a terra prometida, ela já apontava, através de Josué, algo muito maior que o apóstolo Paulo fala em Hebreus 9:11, que diz lá: Cristo veio como sumo sacerdote
dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação. Está lá em Hebreus 9:11. O santuário terrestre, ele revelaria tanto a nossa condição pecadora e carente de perdão e de um Salvador, quanto a nossa necessidade de um perfeito mediador que era Jesus, tanto a impossibilidade do homem de prestar obediência quanto de haver qualquer coisa que eu fizesse. Porque as pessoas só fazem e obedecem a Deus quando realmente ela é tomada pelo Espírito Santo no coração, reconhece a Jesus como Salvador e passa a obedecer. E foi a forma didática que Deus encontrou de ensinar ao seu povo que o plano de redenção já estava traçado antes da fundação do mundo, que fala lá em 1 Pedro 1:20. Por isso que por meio da tipologia bíblica podemos entender essas verdades, que destaca os padrões de Deus. Por toda a Escritura, as pessoas podem compreender a soberania de Deus sobre a história e a sua misericórdia duradoura para a humanidade, apesar da pecaminosidade persistente nossa, dos filhos de Deus. E nessa semana, nós estudaremos com detalhes os princípios dessa interpretação bíblica sobre tipologia, a sua aplicação, o que é isto? Estudaremos com a própria Sagrada Escrituras que ela apresenta os indicadores desse tema e como a vida de Josué pronuncia e apontava o ministério do Messias, Jesus, e mostra, um simbolismo cumprido na igreja do passado e que também representam no futuro da nossa igreja, que se cumprirá com a consumação da história humana após a vinda de Jesus. Ou seja, a segunda vinda de Jesus. Temos estudos diários, e assim, meus amigos, nós teremos estudos diários na semana, que nós abordaremos sobre alguns assuntos como essa tipologia bíblica, e assim como vários outros assuntos, como o primeiro. Ao lermos o livro de Josué, que aparecem várias tipologias bíblicas, mas o que é isto? Saberemos com respostas claras, orientadas pelas Sagradas Escrituras, que estão ali em Romanos capítulo 5, versículo 14, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 13, Hebreus capítulo 8, versículo 5 e Hebreus capítulo 9, versículo 23. O segundo ponto que nós veremos também, que no Antigo Testamento tem alguns tipos, assim como Israel, o Êxodo e o Santuário. Mas como é cumprido nas três fases antitípicas, como a cristológica, a eclesiológica e a escatológica, essas três fases, como elas realmente ocorrem, como ocorreu, saberemos nos estudos diários que nós fazemos nessa semana, que está principalmente ali em Mateus capítulo 2, versículo 15, Apocalipse 7, versículos 4 até 8 e 14, Mateus capítulo 2, versículos 19 até 21, Apocalipse 15, versículo 4, João capítulo 1, versículo 14, Mateus 26, versículo 61, e assim nós iremos com bastante firmeza estudar com detalhes durante essa semana, que será fantástico esse estudo. O terceiro ponto é, à luz da tipologia bíblica, qual é o significado do paralelismo múltiplo entre a vida de Moisés e de Josué, dentro desse estudo da tipologia? Como será isso? Qual o significado disso? Nós saberemos no estudo diário dessa semana, que está lá em Êxodo 3, versículos 1 a 2, Josué capítulo 1, versículo 1 a 3, Números capítulo 13, versículos 1 e 2 e Josué capítulo 2, versículo 1. Um quarto ponto que nós vemos também, como o Novo Testamento confirma que Josué, o novo Moisés, é ele o mesmo, um tipo assim de Jesus Cristo? Mas como assim? Tipo de Jesus Cristo?
Pois é, meus amigos, nós estudaremos e saberemos sobre isso, que está lá em Hebreus 3:7 e Hebreus capítulo 4, versículo 11. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem falado, clamado através do poder do Espírito Santo, para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo que ele é o único mediador entre os homens e Deus, e é somente através dele que nós temos salvação. E quando nós aceitamos isso verdadeiramente, obedecendo aos seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, na grande volta de Jesus que se aproxima, ele, Jesus, nos levará para as mansões celestiais, onde nós estaremos nessa nova Jerusalém, nessa nova terra prometida por Deus lá para os antepassados nossos. Os primeiros patriarcas, ele já apontava que Jesus voltaria para sua segunda vez e que nos levaria para as mansões celestiais. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha um dia abençoado ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.